Olá, eu sou Edilene e para você que permanece aqui em meu canal, eu venho através deste vídeo deixar a você o meu muitíssimo obrigada, o meu muitíssimo agradecimento, dizer para você que para mim é de extrema importância contar com a sua confiança, tá? Confesso a vocês que, em virtude de uma série de coisas, eu particularmente me desfiz do meu canal no Facebook, eu me desfiz da minha página do Facebook e optei por ficar apenas com o canal do YouTube e, honestamente, sinceramente, vendo eu até vendo eu no que vai dar. Esta é que é a verdade. Bem, como já disse aqui também, eu tive o meu Instagram e o meu Hotmail hackeado, né? E em virtude, volto a repetir, de alguns eventos não muitos, assim, eu direi, simpáticos para com a minha pessoa, né? Eu optei por me desfazer do meu Facebook, porque confesso que cheguei eu à conclusão que, honestamente, quando eu vou colocar mulher, chega na sua casa do 5.4, esta mesma mulher, ela não precisa mais dar explicações. Eu acredito que essa mulher, ela tem discernimento, sabedoria, entendimento, responsabilidade para arcar, assumir com os seus próprios compromissos. E tendo esta mulher como a base, o alicerce do seu dia a dia, um instrumento que é a palavra de Deus, eu acho que é fator, honestamente, muito mais importante ainda. A partir do momento também que esta mulher, ela não levanta nenhuma bandeira de nenhuma igreja, ela apresenta apenas no seu humilde jeito de ser, comunicar e falar, simples, pura e simplesmente o que ela está fazendo na plataforma mundial do YouTube, levando a maneira que o Espírito Santo fala com esta mesma através de suas reflexões, de suas orações, no que se refere à Bíblia e no que se refere ao temor dela a Deus. Bem, tendo eu dito isso, com bases na minha realidade, que honestamente a minha realidade, ela não precisa ser exatamente a realidade sua, porque Deus nos constituiu únicos, então logo a minha realidade ela é diferente da sua, assim como opinião e etc, e etc. Bem, mas o que eu venho dizer hoje, eu venho contar a história, eu venho contar um fato bíblico de um chefe maioral da guarda. Sabe aquele exército, né? Todo, eu vou colocar corpo de exército, tem o coronel, né? Eu confesso que, honestamente, eu sou uma pessoa que nunca me preocupei em me estudar patentes no tocante a coronel, major, tenente. Então, essa coisa de coronel, major, tenente, eu não sei qual destes
está no patamar superior, tá? Mas eu só sei que o simples fato de ser um coronel, de ser um major, de ser um tenente e de ser apresentado na colocação no chefe da guarda, ou seja, ele é o cabeça de todo um corpo do exército. E diz a Bíblia que este cabeça, eu vou colocar assim, esse chefe da guarda, ele foi acometido por uma doença. E essa doença acometeu-se sua pele. Gente, eu quero dizer para vocês que, veja bem, um chefe de uma guarda, o que ele foi acometido? Ele foi acometido por uma, eu vou simplificar, trazer para os dias de hoje. Se nós formos analisar, ele foi acometido por uma bactéria. Porque, veja bem, gente, chefe da guarda. Um chefe de guarda, o que ele é? Ele sai para a guerra. Ele coloca a armadura. Ali naquela armadura, aquilo ali transpira, seca, volta a transpirar de novo, seca, volta a transpirar de novo. E aquilo ali são feitos de metais. Você já pensou aquilo ali? Sol, noite, chuva, vento, pó, com certeza sangue, ali, alguém aí consegue acompanhar meu raciocínio? Eu estou trazendo para a minha meditação em refletindo no tocante ao que ocorreu com este chefe da guarda. Se você for analisar, eu vou colocar hoje, o título era soldado. Hoje o título é soldado. Mas a farda daquela época eram armaduras. E aquelas armaduras, elas eram feitas de latas. E para se carregar aquilo, o homem, ele se depositava vários, eu vou colocar entre aspas, é o que me vem à mente, capotes em cima, para não machucar a pele, provavelmente. Então eu às vezes confesso que eu fico assistir alguns filmes medievais e eu ficava assistindo aqueles homens andando pelas águas, entrando com cavalos em águas barrentas e ali sujando, molhando sua farda, dormindo ao relento com aquela farda. Eu estou trazendo para os dias atuais. E você concorda comigo que você soa, você transpira, você entra numa água suja, aquela água suja seca ali no seu corpo e você vai para a batalha de novo, enche de suor. Concorda que ali, nessa farda, nessa armadura que foi secando o suor, foi secando a água suja, foi secando o sangue e etc, e etc. Vocês concordam que ali foi se acumulando bactérias? Bactérias essas que formaram-se crostas de feridas terríveis neste chefe da guarda, ao qual ele, consultando o profeta recomendou que ele mergulhasse na água 7 vezes. E o servo dele foi até o profeta, deu a notícia da enfermidade do chefe da guarda ao profeta,
O profeta mandou o servo voltar até ele com o seguinte recado, pedindo para que ele mergulhasse nas águas durante 7 vezes, e ele achou complicado. Veja bem, esse chefe da guarda, ele estava carregando, eu vou colocar assim, uma bactéria que se formou nas costas dele, no corpo dele, devido à armadura, suor, pó, voltando a repetir, não sendo repetitiva. Aquilo ali se formou uma bactéria. E esse chefe da guarda ia consultando o profeta mandando ele carregando aquela bactéria ali, cada dia ficando pior, 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 pior. Ele achou difícil mergulhar 7 vezes. E aí eu trago para os nossos dias. Gente, se nós formos analisar, ele estava carregando uma bactéria há anos, né? Se for analisar, ele estava carregando, primeiro ele carregou o fungo, depois aquele fungo se transformou em uma bactéria, e essa bactéria proliferou e transformou-se em feridas. E ficou ali anos. E ele achou difícil quando o profeta recomendou que ele mergulhasse 7 vezes. Se nós formos analisar, uma pessoa carrega anos uma ferida e ela acha difícil mergulhar 7 vezes numa água, até que o servo virou e falou assim: meu senhor, trazendo aqui confesso nas minhas palavras e meditando neste versículo, meu senhor, o senhor está com este problema há tanto tempo? Custa tentar? Custa tentar? Vai que? Hã? E ele ouviu o servo dele. E ele mergulhou. Mergulhou uma, olhava assim para os soldados, nada. Mergulhou 2, olhava para os soldados, nada. Mergulhou 3, olhava para os soldados, nada. E assim, sucessivamente e indo sequencialmente, nada. Até que na 7ª vez, ele saiu limpo. Veja bem, eu estou falando de tempos medievais, onde os homens tinham-se confiança em seus profetas. Só que depois da era medieval, né, nós entramos numa era que é a era em que o nosso colete é Cristo. O nosso mergulhar tem que ser em Cristo e nas promessas de Cristo. E as promessas de Cristo, elas são claras e nítidas. Pelas minhas pisaduras, vós sois sarados, curados. Aqui eu até marquei aqui um versículo, por favor, aqui eu vou abrir. No livro de Lucas, só um instante, por favor. Livro de Lucas, não, esse aqui é o livro de João, tá? Lucas, só um instante. Eu marquei aqui.
Deixa eu ver aqui. Gente, eu marquei o livro de Lucas. Bom, eu vou começar a ler daqui. Nascimento de João Batista. Quer ver? Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no último dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome? Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca de Zacarias se abriu, a língua se soltou, então começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região, montanhas da Judéia. Todos os que ouviam guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Quero dizer para vocês que aqui no livro de Lucas eu contei a parte em que do nascimento de João Batista. Porém, tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que é a partir voltando aqui novamente ao nascimento de João Batista. Lá vou eu. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve e não deram crédito. As pessoas ouviram e não deram crédito ao que tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em o meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus, e eles pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, se nós formos analisar, naquela época,
existiam-se os profetas, estes profetas buscavam, e voltando aqui, naquela época existiam-se os profetas, em que as pessoas iam buscar o socorro com a palavra do profeta. Mas eu já falei aqui para vocês, se porventura hoje, 2023, você chegou em casa, vamos colocar assim, com uma coceira nas costas. E essa coceira ali foi criando uma crosta ali. A palavra está dizendo que naquela época era o profeta que tinha que profetizar em cima de você determinada cura e apresentar a você qual seria sua atitude para com esta cura. Mas hoje não. Hoje, a palavra de Deus diz, haja vista que tem um versículo aqui na Bíblia, onde o Espírito Santo leva um homem a um vale de ossos secos. E ele diz a este homem, profetiza. O que você quer ver? E este homem começou a falar o que ele queria ver. E quando ele começou a falar, eu vou colocar assim, os esqueletos começaram a se levantar e a criar pele, a criar, fisionomia, a criar características físicas, humanas, mentais, emocionais, sentimentais. Ele começou a profetizar e o que eram meros esqueletos se tornaram, voltaram-se, desculpa aqui, o que eram-se meros esqueletos, voltou-se, retornou-se à vida. Vocês estão conseguindo entender? Na época de Cristo, antes de Cristo, uma pessoa que tivesse um problema tinha que procurar um profeta, uma pessoa pura, limpa de lábios, que pudesse profetizar, ordenar sobre esta pessoa a cura. Só que os tempos se passaram e aqui no livro de Lucas, Primeiro Testamento, o tempo passou tanto e de maneira tão atual, que a Bíblia é há milênios, mas ela é atual, que você, hoje, se você for um major, um tenente, um chefe da guarda de Estado, um representante do Estado, de qualquer país, de qualquer região do mundo, e você estiver passando, se você estiver passando por alguma somatização de algum problema físico, seja ele bactéria, seja ele ferida, não sei. A palavra de Deus está dizendo aqui que depois que Cristo, em partindo para Deus, Ele nos capacitou a cada um de nós a colocar as mãos e no nome dele ordenar a cura. Ele nos capacitou e no nome dele expulsar demônios. Ele nos capacitou e no nome dele ele nos deixou o dom da palavra. Então, o chefe de eunuco, em
resposta que foi o servo dele perguntar o que o chefe dele poderia fazer, este eunuco recomendou ao servo que dissesse ao chefe da guarda: mergulha 7 vezes. Mas hoje nós temos a Cristo. O chefe da nossa guarda é Cristo. E Cristo diz: eu fui para o meu Pai para que vocês pudessem dizer na vida de vocês, no corpo de vocês, na mente de vocês, exatamente o que vocês querem. Vocês não têm necessidade de colocar a situação de vocês em mãos de terceiros. Vocês podem chegar diretamente a mim. Hoje nós somos profetas de nossas vidas. Você pode chegar para você e dizer: eu sou uma bênção, eu vou prosperar. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora, eu sou curada, eu sou bendita, eu sou abençoada, eu sou próspera. E o resto, acredite quem quiser. Simples assim. Ok? Muito bem. Depois dessas palavras, eu deixo aqui a você que porventura chegar, tiver a bondade, a paciência de escutar este vídeo até o fim, de recomendá-lo, de deixar o seu like, deixar o seu comentário, tá? Eu deixo aqui o meu abraço, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.